Fala galera! Bom pessoal, mais uma aula com o professor Gabriel e nessa aula vamos aprender sobre estatística, ok? Agora, vou explicar para você o que é a estatística. A estatística faz parte da matemática. Olha só, a estatística é uma parte da matemática que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização deles na tomada de decisões. Ou seja, a estatística nós vamos coletar informações, vamos utilizar procedimentos e através dessa coleta de informações vamos apresentar os resultados, ok? Então, a parte da estatística que vamos estudar agora são as medidas de tendência central. O que são essas medidas de tendência central? As medidas de tendência central ou centralidade recebem tal denominação pelo fato de que os dados observados tendem, em geral, a se agrupar em torno dos valores centrais. Dentre as medidas de tendência central, destacamos, vamos estudar essas três, média, mediana e moda, correto? Então, medidas de tendência central são medidas que tendem ao centro, tendem a aproximar-se do centro. Então, que tipos de medidas são essas? Vamos aprender a média, a mediana e a moda. Então, vamos começar aqui com a média. Olha só, a média aritmética. Existem vários tipos de média, mas nós vamos comentar aqui somente da média aritmética, ok? Vamos lá, média aritmética. A média aritmética que é representada por um x com a barra em cima, tá? X barra. Então, a média aritmética de um conjunto de elementos é a soma de todos os elementos dividida pelo número de elementos. Ou seja, o que é média aritmética? É você pegar todos os elementos fornecidos e dividir pelo total de elementos. Vamos para exemplo. Olha só, exemplo 1. A média aritmética dos números 4, 5, 2, 11, 8, 3, 8 e 7. Bom, na média aritmética não é necessário a gente organizar esses valores aqui não. Não é necessário, tá bom? Porque nós vamos somar todos eles, então não importa a ordem, tá bom? Daqui a pouco nós vamos dar importância à organização dos números, tá? Então, média aritmética não importa a ordem dos elementos. O que importa é você somar todos eles e dividir pela quantidade de todos, tá? Então, olha só, x barra, que representa a média, tá? É igual 4 mais 5 mais 2 mais 11 mais 8 mais 3 mais 8 mais 7. Somei todos esses elementos aqui e vou dividir pela quantidade deles, são 8, tá? Então vai ficar dividido por 8. Agora, continuando, somando, 4 mais 5, todos esses elementos aqui somados vai resultar em 48. Então fica 48 dividido por 8. Ou seja, 48 dividido por 8 é igual a 6. Pronto, então a média desses 8 elementos aqui é igual a 6. O que essa média representa? É como se todos eles fossem igual a 6. Se todos esses elementos fossem 6, se eu somasse também todos os números 6 aqui 8 vezes, também ia dar 48, tá? Então, o centro de todos esses números aqui é 6, tá? Então, o centro é 6. Então, todos eles, né? Se eu for representar todos esses números aqui como um só, eu poderia representar todos eles como o número 6. Isso representa a média, ok? Vamos para o segundo exemplo. Calcule a média aritmética das notas dos alunos. Olha só, o aluno A tirou nota 8, o aluno B tirou nota 7, o aluno C também tirou nota 7, o aluno D tirou nota 8 e o aluno E tirou nota 10. Vamos fazer a média de nota dos 5 alunos. Olha só, as notas foram 8, 7, 7, 8, 10. Vamos somar 8 mais 7 mais 7 mais 8 mais 10. Dividido por quanto? Por 5, porque nós temos 5 notas, tá? Então, somando todas essas notas aqui, nós temos 38 dividido por 5. 38 dividido por 5 vai dar 7,6, tá? Então, é comum resultado de média dar número com vírgula, tá? Número decimal. Então, não estranhe se o resultado for um número decimal, tá bom? Então, a média aritmética desses números aqui é 7,6. Por que deu número decimal? Porque eu peguei o número par e dividi ele por 5. Nesse caso aqui, o 38 não é divisível por 5 e, portanto, o resultado deu um valor decimal, tá? Então não estranhe o valor. Aqui deu exato, né? Deu 6 no primeiro exemplo. No segundo deu número com vírgula. É comum resultado de média dar número com vírgula, ok?
Vamos para o próximo exemplo, ó. Exemplo 3. A tabela seguinte mostra o número de gols feitos em cada um das 4 rodadas de um campeonato de futebol. Na primeira rodada, o time fez 2 gols. Na segunda rodada, o time fez 5 gols. Na terceira rodada, o time fez 1 gol, né? 1 gol, pronto. E na quarta rodada, o time fez 8 gols. Vamos ver a média de gols desse time em cada rodada? Olha só, eu vou somar todos os gols, ó. X barra quer dizer, a média de gols será 2 mais 5 mais 1 mais 8. Portanto, soma dos elementos vai dar dos gols, vai dar 16. Dividido por quanto? Por 4, porque foram 4, né? 4 jogos. Um jogo foi a primeira rodada, o segundo jogo foi a segunda rodada, então é a quantidade de gols dividido pela quantidade de jogos, né? Então 16 dividido por 4, a média foi 4. Ou seja, se o time fizesse 4 gols em cada rodada, ele também ia fazer os 16 gols aqui, tá? Então, o ponto médio aqui, os gols, a quantidade, o valor médio de todos os gols aqui que foram feitos nos 4 jogos foi de 4, foi a média de gols, correto? Então, isso é média, ok? Vamos agora aprender a segunda medida de tendência central, que é a mediana, correto? Olha só, a mediana é muito importante nós organizarmos os elementos em ordem. O que significa organizar os elementos em ordem? É você organizar os elementos em ordem crescente ou em ordem decrescente. Tanto faz. Crescente ou decrescente, você organiza, acabou de organizar os elementos em ordem, tá bom? Pode ser crescente ou decrescente. Como é chamado, quando você pega, olha só, vou voltar aqui na média. Esses números aqui, por exemplo, ó, esses números aqui, ó, eles estão organizados em ordem crescente ou decrescente? Não, não está organizado em ordem crescente ou decrescente. Ou seja, eles estão, vamos dizer que eles estão bagunçados, né? 8, aí voltou para 7, continua 7, volta para 8, aumentou para 8, depois aumenta para 10. Então eles não estão em ordem crescente. A gente, né, tem simplesmente valores aqui. Quando você organiza os números em ordem crescente ou decrescente, a gente diz que eles estão organizados em rol, tá? Então, em rol é você organizar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Olha só, mediana, que é representada por MD, a mediana de um conjunto de números organizados em rol, tá? Então, portanto, precisam estar organizados em rol, é o valor médio ou a média aritmética dos dois valores centrais. O que isso significa? Significa que a mediana é você organizar os elementos em rol, em ordem crescente ou decrescente, e você vai lá e pega exatamente o termo do meio, certo? Só que depende. Se a quantidade de elementos for ímpar, vai existir um termo central, um termo do meio. Esse vai ser esse valor, esse termo será a mediana. Agora, e se a quantidade de elementos for par? Como que eu faço? Eu vou ter que pegar os dois do meio, porque não vai existir um central. Aí eu faço a média desses dois. Eu faço a média desses dois termos do meio, tá? Então, por exemplo, ó, quando o número de elementos do conjunto é ímpar, a mediana corresponde ao valor central. Então você pega, ó, se você tem, por exemplo, ó, 5 elementos, você vai fazer, ó, 5, N é a quantidade, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Então, portanto, você vai pegar exatamente o elemento de posição 3, tá? Se você tem, por exemplo, 15 elementos, aí você vai pegar aqui, ó, 15 mais 1, e dividir 15 mais 1, 16, dividido por 2, 8. Então, você pega o elemento de posição 8, será o elemento do meio, tá? Se a quantidade de elementos for ímpar, tá bom? Agora, quando o número de elementos do conjunto é par, a mediana corresponde à média aritmética dos dois valores centrais. Então, quando a quantidade de elementos for par, como que você faz? Você vai pegar, se você tem 10 elementos, vai pegar 10 dividido por 2, vai dar o elemento 5, né? Então, você vai pegar o elemento 5 e o próximo elemento, 10 mais... perdão, isso. 10 mais 1 dividido por 2, ou seja, se você tem 10 elementos dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 5. E você vai pegar aqui, ó, a posição, a próxima posição. A posição após o elemento 5, ou seja, o elemento 5, elemento 6. Certinho? Então, se a quantidade de elementos for par, você vai pegar os dois do centro. Como que eu descubro os dois elementos do centro? Pega, se você tem 20 elementos, você vai fazer 20 dividido por 2, dá quanto? 10. Então, você vai pegar o elemento 10 e o próximo da frente, que é o elemento 11.
tá? Então 10 e 11 é os dois elementos centrais. Você faz a média dos dois elementos, posição 10 e 11, tá? Vamos aqui para a prática que você vai entender. Olha só, exemplo 1. O conjunto de números 2, 5, 9, 8 e 4 tem mediana? Vamos lá? Primeiramente, vamos organizar em rol. Ó, organizar em rol 2, 4, 5, 8 e 9. A quantidade é par ou ímpar? É ímpar. Então eu vou pegar o termo central. No caso aqui, como a quantidade é pouca, são 5 elementos, é fácil de identificar. Mas se eu quiser identificar a partir dessa estrutura que eu mostrei para vocês, o que você fazer? Ó, quantidade ímpar. A quantidade total de elementos, que é 5, mais 1, 6 dividido por 2, 3. Então a posição é 3, ó. Depois de organizados em rol, a posição vai ser 3, ó. 1, 2, 3. Portanto, a mediana é o elemento 5, tá? O elemento do meio. Olha aqui, ó. Exemplo 2. O conjunto de números 4, 3, 9, 8, 7, 9, 10 e 4 tem mediana. Primeiramente, vamos organizar em rol. 3, 4, 4 apareceu duas vezes, coloca junto, tá? Então, ó, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos lá. Quantos elementos temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Correto? Então a quantidade é par. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 8 e dividir por 2. Vai dar quanto? Vai dar 4. Então eu vou pegar o elemento de posição 4 e o próximo elemento de posição 5. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, ó, 4 e 5. Então, portanto, é o 6 e o 7. Agora eu faço a média entre os dois. Ó. A mediana será 6 mais 7 dividido por 2. 6 mais 7 é 13, dividido por 2 vai dar exatamente 6,5, tá? Então, nesse caso aqui que a quantidade de elementos foi ímpar, a mediana não é nenhum desses elementos aqui não, ó. É o elemento 6,5, tá bom? Quando a quantidade for par, aliás, né? Quando for ímpar, a mediana vai ser um elemento aqui. Quando a mediana, quando a quantidade de elementos for par, possivelmente vai dar um resultado que não faz parte aqui. Okay? Pode ser que faz parte, mas pode ser que não. Nesse caso aqui não deu, né? Deu 6,5, mas a mediana é 6,5, tá bom? Então a média entre os dois elementos centrais aqui. E por último, a última medida de tendência central que vamos ver agora é a moda, tá? A moda que é representada pela sigla MO, tá? Olha só, a moda de um conjunto de números é o valor que ocorre com maior frequência, isto é, o valor mais comum, o valor que mais aparece, tá bom? Agora, a moda pode não existir e, mesmo que exista, pode não ser única. Como assim? O que quer dizer isso? Pode ser que um conjunto de elementos não tenha moda e pode ser que tenha. E às vezes acontece de ter moda e não só uma, pode ser que ele tenha 2 modas, 3 modas ou mais, tá bom? Vamos para os exemplos que eu vou explicar para você. Olha só, moda é o termo que mais aparece, tá bom? O caso da moda aqui, também não é necessário você organizar em rol, tá bom? Por quê? Porque você vai observar somente os elementos que aparecem com maior frequência. Olha só esse conjunto aqui, ó, de números, ó, no exemplo 1. 2, 2, 5, 5, 7, 7, 7. De todos os números aqui, qual que foi mais apareceu? O 7, não é? Então, portanto, a moda é o número 7. Por quê? Porque é o elemento que mais apareceu. É o elemento que apareceu, que ocorre com maior frequência, certo? É o que está na moda, é o que mais aparece, tá? Quando uma roupa está na moda, significa que muitas pessoas estão usando aquela roupa, certo? Então, ela está na moda. Então, moda é o que mais aparece, correto? Ó, um conjunto que possui apenas uma única moda é denominada unimodal. Então, no caso desse conjunto, que a moda dele é apenas o número 7, significa que ele é unimodal, ou seja, ele possui uma única moda. Exemplo 2, o conjunto 4, 4, 5, 8, 8, 10. Olha só, o 4 apareceu 2 vezes, o 8 também. Então, nesse caso, eu tenho 2 modas. Eu tenho a moda 4 e 8. Então, no caso aqui da moda, nós temos o número 4 e o número 8 como moda. Ou seja, no caso aqui, um conjunto, né, que tem 2 modas é denominada bimodal. Então, quando um conjunto de números possui 2 modas, quer dizer, tem 2 números aparecendo mais vezes, mas de forma igual, significa que ele é bimodal. E as modas é o número 4 e o número 8. Exemplo 3. O conjunto 5, 5, 8, 8, 10, 10 tem moda o quê? Olha só. O elemento 5 apareceu 2 vezes. O elemento 8 também apareceu 2 vezes. O elemento 10 apareceu 2 vezes também. Agora eu te pergunto, qual número que apareceu
destacou, apareceu mais vezes? Nenhum deles, apareceu tudo de forma igual, né? Então significa que não tem moda. Então a gente diz que esse conjunto de números aqui, ele é amodal, ok? Da mesma forma que, exemplo 4, o conjunto de números, ó, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8. Ou seja, aliás, aqui não, ó, aqui não, o elemento 8 apareceu duas vezes. Então, na verdade, a moda aqui, deixa eu modificar, não é bimodal, ele é unimodal, certo? Unimodal. E quem é a moda aqui? Deixa eu copiar aqui, ó. Quem é a moda aqui? A moda é o elemento, ó, 8, tá? Elemento 8. Então aqui, ó, ele é unimodal porque ele possui apenas uma única moda, tá? E o elemento que é a moda aqui é o elemento 8. Portanto, a moda é o número 8, tá bom? Porque o 8 apareceu, ó, duas vezes. Então o 8 destacou. Então a moda com o elemento 8, ele é unimodal, ou seja, possui uma única moda, ok? Agora vamos falar aqui sobre amplitude. O que é a amplitude de um conjunto de valores, tá? Eu posso calcular a amplitude aqui desse conjunto? Sim. Posso calcular a amplitude aqui desse conjunto? Também, tá? Vamos entender o que é amplitude, ó. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor elemento, tá? do conjunto de números. Sendo A e o B, respectivamente, o menor e o maior elemento de uma amostra de dados numéricos, chama-se amplitude da amostra o número B menos A. Quer dizer, se o B é o maior elemento do conjunto e o A é o menor, então a amplitude será o quê? O B menos o A. Ok? Vamos aqui para um exemplo para você entender. Olha só, qual a amplitude do conjunto? 12, 19, 20, 24, 25, 28. Então são os meus elementos, não é? O menor deles é o 12 e o maior é o 28. Então, portanto, a amplitude é o maior 28 menos o menor 12. Portanto, a amplitude é 16. O que a amplitude vai me dizer? Que variou 16 números. Do 12, do menor até o maior, andou 16 números, certo? 28 menos 12 quer dizer que do 12 até chegar no 28, nós temos 16, valor 16, tá? Então a amplitude, ou seja, do menor até chegar no maior, nós andamos 16 unidades, correto? Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre estatística, mais específico, falamos sobre medidas de tendência central, que é média aritmética, né? A mediana, aqui é a mediana, e moda, ok? É a moda, certo? E por fim, também falamos sobre amplitude, correto? Então, pessoal, espero que você tenha entendido. Fico por aqui e fui!